E vamos para a entrevista com Ricardo Carvalho, professor, historiador. Vamos falar sobre educação, Enem, tudo isso. Vamos lá. Metrópole Entrevista. Ricardo Carvalho, docente há mais de 40 anos. Ricardo dá aulas de histórias em diversas escolas e cursinhos de Salvador. Durante a quarentena apresentou o programa TV Enem. Ricardo, bom dia. Você acha que estamos preparados aí para voltar às aulas, os cursos, com protocolos de segurança? Qual a sua impressão, você como professor? Muito bom dia a todos, bom dia Zé Eduardo, bom dia aos ouvintes da Metrópole. Eu particularmente acho que nós estamos mais preparados para dar continuidade ao trabalho online do que efetivamente voltar, para as salas de aula. Não há condições materiais, sanitárias, nem clima psíquico, emocional para que nós voltemos às aulas nesse momento. Me parece que está tão perto a possibilidade de que as coisas se organizem e a gente possa voltar com uma razoável normalidade depois da vacina, apesar de todos os entraves vindos, a nível federal, todas as dificuldades, o mundo vacinando e o Brasil ainda numa fila longa de espera, mas me parece que nós estamos cada vez mais perto. Então, é muito melhor que a gente comece dentro dos parâmetros de segurança maior do que uma atitude como alguns países fizeram, como a França, por exemplo, que começou as aulas e em 15 dias perceberam um aumento absurdo de casos e resolveram novamente suspender as aulas. Então, eu acho que não há essa necessidade, a pressão é grande. Eu estou em vários pontos da estrutura, porque eu sou professor, mas sou gestor escolar também, sou diretor de escola, e sei o drama que é, da gente estar sem aula, o sofrimento grande que nós temos passado. Numa ponta da estrutura, os alunos da rede pública, que tiveram muita dificuldade de assistir aulas online, por isso o projeto TV Enem, Nós reunimos dezenas de professores para tentar dar esse amparo, e no campo das escolas particulares, no qual eu atuo também, a grande questão é a sobrevivência econômica dessas escolas. Muitas escolas perderam turmas, nós perdemos turma na nossa escola, tivemos que reduzir carga horária, muitos professores, infelizmente, tiveram que ser dispensados, pais ficaram inadimplentes, mas, assim, o drama é muito grande, Mas, por outro lado, eu acho que esperar 2 meses, no máximo, para que a gente comece a retomar inicialmente híbrido e depois o processo natural de volta das aulas presenciais é muito mais inteligente, muito mais seguro que a gente faça dessa forma do que se precipitar e aumentar exponencialmente os casos da doença, como já está acontecendo. Agora, estou conversando com o Ricardo Carvalho, professor, diretor de escola. Interessante. Você acha, Ricardo, eu acho, para a escola particular, o aluno, o pai, ele tem aquele dinheiro para comprar um tablet, para comprar um celular e o filho acompanhar online a escola, as aulas. Mas para a escola pública, para aquele menino do Calabetão, aquele menino de dentro de Sussuarana, de Cajazeiras, que vive da escola presencial, como é que ele se vira? Como é que faz? A TV é nem ótima, mas é para outro público. Eu acompanhei, desculpa, eu acompanhei, Zé Eduardo, a lúcida entrevista do nosso secretário de Saúde, É de um equilíbrio impressionante, indiscutivelmente. Nós, na Bahia, fomos privilegiados com isso. E ele deixou claro o que é o grande abismo que a pandemia trouxe no campo social, no campo econômico, quando ele se tratava sobre a questão das vacinas. No campo da educação é indiscutível o abismo, o absurdo que se criou. Eu vou falar como professor da rede particular. Não houve grandes prejuízos de conteúdo. Funcionou. Aulas organizadas, estruturas, plataformas de transmissão de aula. E nossos meninos, sei lá quantos centenas de milhares de alunos da rede pública, milhões talvez, se a gente somar todos os segmentos. O abismo foi absurdo. É uma coisa, ficou claro na pandemia, a distância enorme que existe entre aqueles que têm posse, que têm condição, que acessam a internet banda larga, cujas escolas usaram plataformas de grande performance tecnológica, e nossos meninos, e os pobres da Bahia, e a classe média baixa. Foi assim que a gente pensou no TV Enem. Logo no início da pandemia, fizemos uma parceria com as TVs legislativas, porque eu cheguei à conclusão do seguinte:
qual é a via mais democrática? A TV aberta. Então, a gente foi para a TV aberta e desenvolvemos um programa que vai ao ar 4 vezes por dia, né? 2 vezes na TV Alba, 2 vezes na TV Câmara. Reunimos quase 100 professores do mais alto gabarito na Bahia, especialistas em Enem, para pelo menos a moçada que está terminando o ensino médio do 3º ano tivesse acesso a essas aulas. Mas aqui para nós não resolve, é um paliativo diante dessa situação trágica que a gente está vivendo. E por isso eu entendo a ansiedade do retorno das aulas presenciais, né? Que a gente aprenda de alguma forma com essa pandemia. Se você me permite, Zé Eduardo, de tempos em tempos a humanidade ela vive grandes abalos, grandes abalos. A peste negra, as revoluções burguesas, a revolução industrial, né? E são momentos em que determinados segmentos eles sofrem mais ou crescem mais. A Segunda Guerra Mundial e assim vai. Então, por exemplo, a gente sabe que durante o Renascimento Cultural, a área estética, a arte, Leonardo da Vinci, Michelangelo, deu um salto absurdo. Durante a Revolução Industrial, nós vivemos uma explosão da produção tecnológica, a indústria, automóveis e etc. O que a pandemia pode ensinar a gente? Vários segmentos sofreram alterações, mas nenhum como a educação. Nós, educadores, tivemos que pilotar a Ferrari a 300 km por hora, aprender a pilotar o carro a 300 km por hora. Alguns mestres já tinham a experiência com a tecnologia e outros não tinham nem noção do que era um Zoom, um Google Meeting, o que era uma plataforma. Então, nós tivemos que nos reinventar. Se nossos companheiros da área de saúde foram os mais sacrificados, aqueles que tiveram que correr mais atrás, né, de se nivelar com a tecnologia, foram os educadores. Então, esse saldo é um saldo positivo. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu acho que nunca mais a educação vai voltar a ser como era. Eu não acho que devemos voltar. Eu não acho que há necessidade de você botar 60 horas de aula por semana para um jovem. Olha quanta coisa a gente aprendeu. Aprendeu a conviver com os pais, a família, o estudo remoto. Olha o gasto que é de deslocamento, a insegurança das cidades, o gasto de combustível, roupa, farda. Eu acho que o grande aprendizado que a pandemia trouxe para a área de educação é a possibilidade de uma educação diferente. Eu não sei se menos presencial, híbrida, mas que nós não vamos sair iguais disso, não vamos mesmo. Foi um drama no início, eu tive colegas, Eduardo, chorando no telefone. Ricardo, pelo amor de Deus, como é que acessa uma plataforma? Eu não sei nem como é isso, eu não sei nem posicionar a câmera. Professores. Um aplicativo. Professores. Oi? Professores, né? Professores, que não tinham essa obrigação. Eles eram educadores, especialistas em sua área. E, assim, isso nunca mais será perdido, cara. A gente vai aprender muito e a educação ela será muito melhor após a pandemia, muito mais justa, muito mais equânime, muito mais equilibrada do que ela era antes da pandemia. Nós estávamos cometendo muitos erros que não nos dávamos conta. Sacrificar um período importante da vida das crianças e dos adolescentes enfunados dentro da caixa de concreto de 4 paredes, né? A tecnologia, somada ao presencial, vai trazer uma nova dimensão na área de educação que eu não tenho nenhuma dúvida que será muito melhor. Eu vou sair um educador melhor dessa experiência, sem dúvida. Sei que meus colegas também, nossos meninos, passado o trauma, passado o sofrimento, eles também vão poder aprender melhor dentro desse novo mundo. Agora, eu estou conversando com o Ricardo Carvalho, professor, historiador, diretor de escola. Agora, a gente está vendo aí, né, Ricardo, um outro lado da moeda, que é a violência crescendo assustadoramente. Assustadoramente. Principalmente na zona periférica do país. É verdade. Por quê? Porque o menino não está indo para a escola. A aula é fundamental. Agora a gente está enxergando, e muita gente está enxergando, a importância da educação, que durante muito tempo as autoridades, né, as principais autoridades desse país andavam para a educação. Minha mãe foi professora, 30 anos, tem uma aposentadoria ridícula de R$2.000. É ridículo. A educação nunca foi valorizada. Agora a gente está enxergando, o pai principalmente dentro de casa, está enxergando que o filho não vai para a escola e fica em casa, perambulando para lá, perambulando para cá. E a educação, cadê a educação?
ele se vira quando voltar. E você falou uma frase importante aí, que eu fiquei aqui, ó. A educação não vai ser mais a mesma depois da pandemia. Mas tem outro lado. Como é que vai reaproveitar a educação na zona periférica para esses meninos que estão quase um ano sem estudar? Ô, Zé Eduardo, nos últimos 2 anos, 3 anos, o Brasil passou a se olhar no espelho, né? A eleição de um governo de extrema-direita no Brasil, né? Esse choque ideológico, essa polarização, fez com que o brasileiro se olhasse no espelho e visse uma face de si que ele nem imaginava. Nós não nos imaginávamos um país tão violento, tão intolerante, tão armamentista, tão machista, tão homofóbico, tão misógino, né? Tão racista, cara, inacreditável. E a pandemia exacerbou isso a um extremo absoluto, isso é sociológico. Então, por que a violência aumentou? Porque existe ainda uma questão moral, uma questão social grave no Brasil. Não foi a pandemia que fez com que existisse violência, ela exacerbou isso. Então, ela mostrou ao Brasil, na sua face no espelho, de que é impossível viver sem professor. Pelo amor de Deus, cara, a gente foi desvalorizado durante tanto tempo. Hoje, os pais vão clamando, pedindo, pelo amor de Deus, professores, aula. Isso é fantástico. Então, para a gente, para nós educadores, essa face que foi mostrada foi fantástica. A violência doméstica, o machismo, o feminicídio, isso é uma realidade brasileira. O que a pandemia fez? Abriu o espelho, desvelou isso. Ao conviver mais dentro de casa, isso se exacerba. Então, a questão não é só acabar com a pandemia, porque isso vai acabar com a violência doméstica. Não, a gente vai acabar com a pandemia, os números vão diminuir, mas existe uma questão grave, social, antes de mais nada. Não há como sustentar uma sociedade com os abismos sociais que nós temos. É um absurdo que um país rico como o nosso, alguns comam e outros não comam, que alguns tenham escola e outros não tenham, que alguns andem de Lamborghini, que não há problema nenhum, tem nenhum problema que o cara tenha o carro mais luxuoso, mas o outro não tem o dinheiro para pegar um ônibus para tentar conseguir um emprego. Tá? Isso aqui é um absurdo. Então não tem sentido que mulheres morram porque são mulheres, cara. Que uma pessoa seja agredida porque é homossexual. Uma desigualdade social ou que o outro estúpida. sofra violência. O que vai acontecer? Só concluindo. Concluída, fechado esse ciclo medonho, que foi o ciclo da pandemia, que a gente passe a observar essas questões com muito mais cuidado, porque elas vão continuar. Os números podem cair, mas a intolerância vai continuar, o feminicídio vai continuar. E além da questão social, existe uma questão que é moral. Isso não tem discurso moralista, não. É um discurso de valores. Nós, brasileiros, não somos aquele povo cordial que a gente achava que era. Ah, bom vivan, alegre, feliz, cordial. Não, não somos. Nós somos um povo violento, nós somos um povo com a raiz misógina, nós somos um povo de matriz patriarcalista, de racismo, de intolerância. Homofobia. O que a pandemia fez foi abrir o leque e mostrar a gente, olha, me perdoe o termo que eu vou usar aqui, viu, Zé Eduardo? Olha que desgraça que nós somos, cara. Nós vamos querer ser melhores ou não. E para sermos melhores, vamos aprender com esses meses, esse ano que vai quase se completar agora, um ano, né, de caos sanitário, para que nós saiamos também pessoas, seres humanos melhores. O Michael Jackson tem uma música fantástica chamada Man in the Mirror, o homem no espelho. Ele diz, quer começar a mudar o mundo? Comece pelo homem que você vê no espelho. Então vamos começar a mudar o coração da gente, sermos mais solidários, tolerantes, equilibrados, para que a gente saia e aprenda. E a educação vai, sem dúvida nenhuma, aprender muito com isso também. Meu querido Ricardo Carvalho, já está chegando ao final. Muito obrigado. Foi ótimo. Eu queria mais tempo. Eu que agradeço. Vou pedir a Camille para remarcar essa entrevista com mais tempo. Eu acho que você falou muita coisa importante. Vai ser uma honra. Essa pandemia, ela abriu esse leque de maldade, né? Que temos e que estava tudo escondido debaixo do tapete. E com a pandemia, o povo resolveu dizer assim, olha, eu sou isso aí, ó. Obviamente com a influência política grande. Obviamente que eu acho que tem uma influência política nisso aí muito grande. Para tudo que estamos vivendo. Claro. Essa violência, a homofobia, o racismo, o feminicídio, ele explodiu de uma forma brutal na pandemia, mas com um dedo político muito grande. Muito grande. Estupidamente. Um abraço, Ricardo. Eu volto com você, viu?
Querido, muito obrigado. Sucesso para meus meninos no Enem aí, a moçada que vai fazer prova daqui a 15 dias. Paz e luz para vocês e vamos em frente. Muito obrigado.